Você sabe direitinho qual a função do presidente, dos deputados e senadores, dos ministros do STF? Para entender mais o que faz cada uma dessas funções, a gente precisa entender sobre os três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Antes de explicar o que faz cada um desses poderes, vamos dar um passo para trás e aprender um pouquinho de história. Por que existem três poderes? Quem que inventou esse conceito? Bom, quem começou com essa ideia de separar os poderes foi o filósofo Aristóteles, lá na Grécia Antiga. A visão dele era de que a concentração do poder do Estado em um único indivíduo, um rei ou chefe religioso, por exemplo, permitiria que essa pessoa cometesse diversos excessos. Então, ele entendeu que era preciso separar o poder em diversas pessoas ou grupos para que houvesse um equilíbrio maior na sociedade. Muitos séculos depois de Aristóteles, lá no meio dos anos 1700, um filósofo francês chamado Montesquieu escreveu um livro muito importante, chamado O Espírito das Leis. Foi a primeira vez que alguém colocou de maneira detalhada a divisão do poder em três: o executivo, o legislativo e o judiciário, como a gente conhece hoje. Além disso, Montesquieu defendeu também que cada um desses poderes fosse capaz de controlar os abusos dos outros, num sistema que a gente chama de freios e contrapesos. Esse sistema vai ficar mais claro daqui a pouquinho, eu prometo. Essa teoria do Montesquieu ganhou muito destaque e as ideias dele foram rapidamente adotadas, porque elas apareceram exatamente na época que começaram as primeiras revoluções populares para derrubar as monarquias europeias. A mais famosa delas, sem dúvida, foi a Revolução Francesa, em 1789. São essas revoluções que vão usar as teorias do Montesquieu para formar os estados modernos, os países como a gente conhece hoje. Muito bem, até agora então a gente aprendeu que quem inventou essa ideia de dividir o poder foi o Aristóteles e que quem propôs dividir em três, executivo, legislativo e judiciário, foi o Montesquieu. Vamos agora entrar mais a fundo nesses três poderes e entender o que faz cada um deles. Mas antes, eu tenho um pedido rápido para te fazer. Eu estou começando agora esse canal Jovens Políticos e eu preciso da sua ajuda para fazer ele crescer. Se você está gostando do conteúdo até agora, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos meus, combinado? Boa! Vamos voltar agora para os três poderes e falar um pouquinho de Brasil. Nosso país, ele adotou esse sistema de três poderes na Constituição de 1891, a primeira Constituição depois da proclamação da República. A nossa Constituição atual, de 88, ela mantém essa divisão em três poderes e diz que eles são independentes e harmônicos. E que esse sistema de separação em executivo, legislativo e judiciário não pode ser modificado, ou seja, é uma cláusula pétrea da nossa carta. Bora lá! Vamos começar falando então do legislativo. O legislativo ele é representado pelos deputados federais e senadores no nível nacional, pelos deputados estaduais no nível dos estados e pelos vereadores no nível municipal. A primeira e mais importante função desses representantes é criar e alterar as leis que vão valer para a sociedade. Mas não é só isso. Lembra que eu comentei do sistema de freios e contrapesos? Esse mecanismo dos poderes para eles se controlarem? Pois é, isso significa que o legislativo também tem algumas funções para interferir no funcionamento do executivo e do judiciário em alguns momentos. Por exemplo, é o legislativo que decide, todo ano, quanto de dinheiro o executivo pode gastar, o orçamento público. E é o legislativo que fiscaliza e garante o uso correto desses recursos pelo executivo. Se ele entender que o executivo não está fazendo um bom trabalho, é o legislativo que deve decidir, por meio de um impeachment, se o executivo deve ou não ser removido do seu posto. O legislativo também controla o judiciário. Por exemplo, se há algum indício de crime ou escândalo que precisa ser investigado, o legislativo pode criar uma comissão parlamentar de inquérito, as CPIs, para solicitar documentos secretos, para ouvir testemunhas, para quebrar sigilos, como o judiciário faz. Os senadores ainda têm a palavra final na escolha dos indicados para os principais tribunais do país, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, apesar de muita gente não saber, os legisladores também têm poder de abrir processo de impeachment não só contra o presidente, mas contra qualquer representante do judiciário, incluindo o ministro do Supremo, por exemplo. Falando do judiciário, vamos falar um pouquinho sobre esse segundo poder agora. A grosso modo,
O Judiciário é composto, no nível nacional, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. No nível estadual, pelos desembargadores dos tribunais de justiça. E no nível municipal, pelos juízes de primeira instância. Todos eles têm a função de garantir a aplicação da lei, de acordo com a nossa Constituição, interpretando e decidindo como aplicá-las quando houver uma disputa. O Judiciário também funciona como um contrapeso para os outros dois poderes. Na relação com o Legislativo, por exemplo, o Judiciário pode decretar que uma lei é inconstitucional. Ele também pode decretar a perda do mandato de um legislador, pode impedir que um representante tome posse se ele não cumprir alguns requisitos eleitorais e muitos outros exemplos. Já na relação com o Executivo, o Judiciário pode determinar o bloqueio de alguns recursos, pode determinar o pagamento imediato de algumas despesas, os chamados precatórios, e é o Judiciário que julga também crimes comuns cometidos pelos membros do Executivo. E para fechar esse aulão de política, vamos falar do terceiro e último poder, o Executivo. Quando a gente fala de poder executivo, a gente já pensa logo no presidente, né? Mas na verdade, não é só ele. O Poder Executivo Federal é composto também pelos ministros de Estado, pelos presidentes de agências reguladoras, pelo presidente do Banco Central, pelos comandantes das Forças Armadas. É um poder bem amplo em termos de funções. No nível estadual, ele é, claro, formado principalmente pelos governadores e seus secretários, e no municipal, pelos prefeitos e secretários municipais. O Poder Executivo, tão grande assim, é quem efetivamente cuida da administração dos recursos públicos, para garantir que a sociedade esteja funcionando de acordo com as leis que foram criadas. É o Executivo, por exemplo, que decide o que vai ser construído, quanto vai pagar, quais são as prioridades e assim por diante. No caso do governo federal, ele ainda tem uma função adicional, que é representar o país no exterior. O Executivo também tem, como os outros dois poderes, mecanismos para balancear o Legislativo e o Judiciário. No relacionamento com o Legislativo, por exemplo, o Executivo pode vetar projetos de lei que não estejam de acordo com o plano de governo dele. Ele pode até criar algumas leis temporárias, as chamadas medidas provisórias. Com relação ao Judiciário, é o Executivo que indica para o Senado os candidatos que deverão ser entrevistados para os principais cargos desse poder. O Executivo também pode conceder o perdão da pena de pessoas que foram condenadas pelo Judiciário. Você já deve ter visto isso. É uma tradição de final de ano o presidente conceder o chamado indulto de Natal, quando alguns presos são perdoados e soltos, sabe? Para você que chegou até aqui no final do vídeo, eu queria te dar os parabéns. Conhecer mais sobre como funciona o poder político no Brasil é um passo importantíssimo para entender o papel de cada representante e para que a gente possa escolher políticos cada vez melhores nas próximas eleições. Mais uma vez, muito obrigado, deixe seu like se você curtiu e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!